Muito bem, agora 4 horas com mais 13 minutos, 4:13. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul está reforçando a importância de manter vacinação em dia das crianças e adolescentes. Diante dessa pandemia, das enchentes aí, o cuidado com a saúde deve ser redobrado. Nós vamos conversar agora com o infectopediatra, membro da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Marcelo Escota, está na linha conosco. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, boa tarde, Rosemar, boa tarde aos ouvintes, estou à disposição. Bom, nessa solicitação, vamos dizer assim, nessa preocupação da sociedade, está um apelo direto aos pais, né, para que não, vamos dizer, esqueçam e não negligenciem a carteira de vacina dos seus filhos. É mais ou menos por aí, doutor? Exatamente. Existem muitos motivos hoje que levam o indivíduo a eventualmente atrasar ou recusar uma dose de vacina para o seu filho, no caso, né? Que é o nosso foco maior aí na pediatria. Tá? Muitas vezes a pessoa não é contra a vacina, mas às vezes ela não tem aquele senso de urgência porque entende que determinadas doenças não são mais frequentes, né? Então, o medo que as pessoas têm naquele momento de determinada doença especificamente determina muito da adesão às vacinas, né? Só que a recomendação que a gente prefere fazer é que as pessoas não dependam de estar assustadas, né? E sim que mantenham regularmente o seu calendário vacinal em dia. Claro que hoje em dia nós temos muitas notícias falsas aí contra as vacinas, né? Nós temos, talvez de uma maneira como nunca houve no Brasil, de uma maneira orquestrada, um movimento enfim, na internet, de vários grupos contra a vacinação. Isso é relativamente novo no Brasil nessa magnitude, né? Mas aí o que a gente orienta é que sempre os pais, os responsáveis, enfim, quando tem alguma dúvida, que contate o seu pediatra e que procure buscar informação em sociedades de classe, em locais com mais credibilidade, né? Porque justamente hoje em dia a disponibilidade da informação é muita, mas muitas vezes a qualidade ou o crivo que a informação deve passar até chegar. Bom, e a campanha é pelo leque de todas as vacinas, não tem uma vacina específica, né? Sim, hoje em dia nós temos o calendário vacinal brasileiro é um dos mais completos do mundo, né? Algumas vacinas têm uma aceitação muito alta, enquanto que outras, por exemplo, como a vacina do Covid pediátrica, a vacina do HPV, acabam tendo uma resistência maior por parte das pessoas, né? E é uma resistência indevida, porque o risco-benefício, né? Toda vez que a gente faz uma intervenção de saúde, toda vez que a pessoa toma um remédio, né? Se ela for ler a bula, ela não toma nada, né? Então, tudo que a gente faz tem potencial evento adverso, né? Só que as nossas indicações médicas, elas vão muito no sentido de quando o risco de um evento adverso é muito menor do que o risco da doença, né? Então, na verdade, assim, todas as vacinas que são indicadas no Programa Nacional de Imunizações e até algumas que só são disponíveis na rede privada, nós temos indicado tudo que é aprovado para a faixa etária pediátrica, né? Eu acho que é importante frisar, assim, que tudo que a gente viu ali na pandemia e agora o que se vê no enfrentamento às enchentes, muitas vezes, assim, a única forma de evitar de uma maneira eficaz a contaminação por determinadas doenças, além de fazer medidas drásticas de isolamento, que isso ninguém quer mais, é vacinando, né? Então assim, eu estou falando de uma maneira bem genérica em relação a todas as vacinas, né? Mas justamente porque essa preocupação tem
vindo muito à tona porque nós tivemos uma queda na cobertura vacinal brasileira nos últimos anos, né? E mundial até, mas no Brasil chama atenção porque o Brasil sempre foi um país com uma tradição muito exemplar em termos de vacinação de saúde pública, né? E com toda essa questão de fake news, de movimentos antivacinais, né? Nós tivemos um retrocesso. Até no último ano nós temos até retomada de uma cobertura um pouco maior, mas ainda assim se tem que enfatizar muito isso, porque eu trabalho como infectologista pediátrico há 20 anos e sempre quando a gente vê uma criança que teve uma meningite e morreu, ou uma meningite ficou com sequelas, ou qualquer outra infecção grave, o arrependimento que as pessoas têm depois quando não fizeram a vacina que prevenia aquela condição. Doutor, costumeiramente a infância já é uma fase de vulnerabilidade onde ainda as defesas do organismo não estão bem feitas ou bem complementadas, vamos dizer assim. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais complicada para o doutor. Nós estamos saindo numa fase que sempre exigiu das autoridades sanitárias, dos médicos, né, vamos dizer assim, uma preocupação que é a entrada do inverno aqui no Rio Grande do Sul. Inverno rigoroso, com alta umidade, temperaturas. Mas agora nós temos um outro complicador no Rio Grande do Sul, que foi essa catástrofe aí, desde o dia 30 de abril, com um índice muito alto de chuvas, com enchentes, etc. e tal, e muitos ambientes infectados, doutor. Isso tudo preocupa quem não está com a imunidade em dia, né? Principalmente criança, é mais suscetível, é isso mesmo? Sim, as crianças, por exemplo, um vírus influenza, né? Que é altamente transmissível, ainda mais em ambientes com aglomerações, né? O vírus influenza, ele pode causar doença grave em todas as faixas etárias, apesar de, na maioria das vezes, não ser grave, mas os extremos da idade sofrem mais, né? Proporcionalmente fazem mais quadros graves. Então, eu acho que esse exemplo das enchentes é só mais um exemplo de que a gente nunca sabe quando é que uma catástrofe vai acontecer. E quem está com a vacinação em dia, numa situação dessa, está protegido. Enquanto quem ficou esperando, ou quem acreditou em fake news, enfim, agora está exposto muitas vezes, e algumas vacinas até funcionam após a exposição, mas nem todas. É sempre melhor prevenir do que remediar, como a frase, o clichê, né? Mas que é muito verdadeiro. E eu tenho ouvido muito que o Brasil, a estrutura vacinal no Brasil, os postos de saúde, a capilarização desses postos de saúde, ela é bem, vamos dizer assim, bem vantajosa, ou bem avantajada, vamos dizer assim, em relação aos outros países. Por isso a cobertura vacinal até agora vinha se portando bem. Houve essa queda aí. Essa queda pode ser atribuída exclusivamente aí a fake news ou a distribuição de vacinas também? Na verdade, assim, existe a questão das fake news e existe também um relaxamento das pessoas, muitas vezes, quando não vem determinadas doenças, né? Então, é múltiplos fatores envolvidos, né? A grande novidade é o volume de notícias falsas que nós temos nos últimos anos. Isso com certeza é a grande novidade. E a vontade política, muitas vezes, de cada governo de promover a vacinação, né? Alguns podem fazer isso com mais ênfase do que os outros. A publicidade também das campanhas, né? Que tem que ser mais ostensiva, né? E ser feita onde as pessoas estão, que muitas vezes é na rede social, e aí na rede social a gente tem uma publicidade anti-vacina, né? E não pró-vacina. Sim. Então é multifatorial o problema, mas o que chama atenção é a quantidade de fake news a respeito de vacina que circulou no mundo, né? Não exclusivamente no Brasil,
nos últimos anos. E em relação à vacina da Covid, mais ainda, né? Existem alguns alvos preferenciais das fake news. E tem o fato de que alguns papais nem conheciam o que era sarampo, varíola, as coqueluches, as coisas, não, nem conhecem a doença. Sim, existe esse relaxamento natural em relação a pessoa não sentir medo, né? Então, isso é bem estudado em vacinologia, né? Que às vezes esse comportamento até é um pouco cíclico, né? A doença some pelas vacinas. Aí as pessoas começam a supervalorizar o evento adverso que eventualmente é atribuído à vacina, né? Aí param de vacinar e aí a doença volta. Aí as pessoas se assustam de novo, correm para vacinar. Então fazem um comportamento quase cíclico, né? Só que o problema é que se a gente fizer isso, sempre vai ter pacientes sofrendo de doenças que não precisariam acontecer, né? Então enfim, você tem que manter a vigilância aí sobre todas as vacinas da infância. Bem, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul está preocupada. O índice do Rio Grande do Sul de vacinação, a gente tem algum índice que seja muito mais baixo que o resto do país? Não mais baixo que o resto do país, mas muitas vezes anda na mesma linha e em índices que não eram o que nós gostaríamos, né? Por exemplo, a vacina do influenza, ela não atinge a meta na maioria dos grupos, né? Que seria 90%. Em alguns grupos chega a 30%, grupos considerados prioritários, grupos, enfim, que seriam grupos de alto risco, né? Então, a vacina do influenza, por exemplo, é um belo exemplo, né, de como muitas vezes as pessoas, tendo um risco aumentado, acabam relaxando, né? Então, na verdade, a preocupação da Sociedade de Pediatria é por um fenômeno que tem acontecido nacionalmente e até mundialmente, né? A doença sumiu um pouco e o pessoal relaxou mesmo, né? Aí é terreno fértil também para fake news, né? Não se sabia da doença, a fake news entra com tudo. E as fake news é um tema suficientemente complexo, eu acho que nem tem como abordar muito aqui, mas existem muitos interesses por trás das fake news, né? Dos mais variados, né? Caça-clique, caça-like, pessoas que acabam... pessoas, infelizmente, até médicos, né, que acabam buscando a notoriedade através desse tipo de estratégia, muito associado, muitas vezes, a teorias conspiratórias, né? Então, a teoria conspiratória se dissemina muito rápido nas redes sociais, né? Então, e aí alguns indivíduos têm um ganho com isso, né? Acabam tendo mais seguidores, mais likes, acaba fidelizando um certo público na sua clínica privada, né? Então, enfim, não vou entrar aqui em todos os detalhes, né? Mas de qualquer forma, nós temos que pensar nas nossas crianças, né? E cuidar para não ser manipulado por interesses, muitas vezes outros, que estão utilizando as pessoas aí como uma massa de manobra aí, enfim. Sabe o que eu acho, doutor? O pior o interesse é a desinformação dos pais. Isso é que me preocupa bastante, a desinformação dos pais responsáveis. Essa é a minha maior preocupação quanto à queda na cobertura vacinal. Mas um item que é bastante estudado nesse tema de hesitação vacinal, que é o nome técnico que se dá hoje para as pessoas que não aceitam ou são hesitantes em relação a alguma vacina, é que a maioria dos indivíduos são convencíveis com a opinião do médico, quando a opinião do médico é enfática no sentido de vacinar. Então, é importante que os médicos recomendem com ênfase as vacinas e que as pessoas procurem um médico confiável, né, para buscar essa orientação, né? Muito bem, agradecer a gentileza do Dr. Marcelo Escota, que é
da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, infectopediatra, conversando conosco. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul está reforçando essa importância de manter a vacinação em dia das crianças e adolescentes, hein? Estão falando de criança aqui e adolescente também. Doutor, obrigado por esse bate-papo bem interessante. Muito obrigado. É bom, obrigado. Um abraço a todos. Aí está, quadro Saúde no Radar aborda sempre assuntos de interesse da saúde da nossa comunidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, 4 horas com mais 28 minutos, e já voltamos na sequência do Radar, de olho na notícia e de ouvido em você.